Vocês sabiam que Jesus Cristo disse que os salmos fazem referência diretamente à sua pessoa? Em Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45, Jesus vai dizer que convinha que se cumprisse tudo que dele, Jesus, está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. E o versículo seguinte diz que então abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras. Em outras palavras, porque Jesus mostra a sua pessoa naquilo que foi profetizado pelos profetas, pelos salmos e pela lei de Moisés, então aqueles judeus que liam as Escrituras desde a sua tenra idade passaram a ter compreensão das Escrituras. E por quê? Porque Jesus é a chave das Escrituras, do entendimento das Escrituras. Todos os mistérios, o apóstolo Paulo vai falar, todos os mistérios de Deus estão ocultos em Jesus Cristo. E o Salmo 133 não vai ser diferente. Um salmo que escreveu o rei Davi 1000 anos antes da revelação de Jesus Cristo em carne, mas que já falava de um sacerdócio estabelecido e de uma união entre os irmãos na igreja, nesse sacerdócio estabelecido, em mistério e em espírito. Como o próprio rei Davi vai dizer em outros salmos a respeito da crucificação de Cristo, quando diz: transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, nenhum deles foi quebrado. E aqui o Salmo 133 nos traz a revelação clara de um mistério a respeito da unidade do corpo da Igreja de Cristo. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus. Então esse salmo vai falar da união dos irmãos e vai dizer que essa união, ela se equipara, se equivale ao óleo, ao azeite da unção que foi derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Óleo derramado sobre a sua cabeça, escorrido sobre a sua barba e sobre as golas, as orlas das suas vestes. E por que o Salmo equipara a união dos irmãos como um óleo derramado sobre a cabeça de Arão? Porque faz referência em mistério o que Deus entende como verdadeira união dos irmãos, do povo que ele reuniu para ser família de Deus. E essa união que ele faz referência e que é boa e é agradável, ela é como esse óleo precioso derramado sobre o sumo sacerdote. Arão aqui faz referência ao sumo sacerdócio. Sumo sacerdócio esse, que nos tempos antigos foi na descendência de Levi, e em específico na linhagem de Arão, mas que nos dias atuais está em Jesus Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Como está escrito: te ungi com óleo de alegria, mais excelente do que aos teus companheiros. E como diz a palavra do Senhor também, que Jesus Cristo foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para ministrar um santuário superior ao terrestre, para todo sempre na presença de Deus. Como o próprio Salmo fazia também referência de Jesus, o Salmo 110 dizendo: por isso jurei, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que significa isso? Que Jesus ocupa um sumo sacerdócio diferente daquele que foi instituído nos tempos antigos, mas um sumo sacerdócio agora estabelecido inclusive antes da lei, porque Melquisedeque é um personagem que se manifesta antes da lei, e isso é mistério para tratarmos em outra ocasião. Melquisedeque é um personagem citado na palavra de Deus que aparece a Abraão muito tempo antes de se manifestar a lei a Moisés, ao povo de Israel, na pessoa de Moisés. E esse sacerdócio, esse personagem, ele
abençoa a Abraão e Abraão lhe dá o dízimo de tudo que tinha, representando um sacerdócio, uma linhagem que foi manifesta ali, superior e antecedente à linhagem do sacerdócio que seria estabelecido em Levi, mas que veria a ser ocupado muito tempo depois e uma vez por todas na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é sumo sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E Jesus, sendo sumo sacerdote, Arão sendo uma sombra da manifestação do sumo sacerdócio de Jesus, ao falar desse sumo sacerdócio, a união entre os irmãos é como o óleo derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote. E o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Jesus, porque Jesus não foi ungido por nenhum profeta, mas diz a palavra que ao ser batizado no Rio Jordão, o Espírito de Deus em pessoa desceu em forma corpórea sobre ele, representando aí o tipo de unção superior, como diz a palavra, como alertava as profecias, como alertava os salmos, te ungir com óleo de alegria superior aos teus companheiros, representando aí o tipo de unção, de azeite vivo e santo que desceu sobre o Senhor Jesus, o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu sim sobre a cabeça como uma unção do sumo sacerdote eterno Jesus Cristo. E como diz a palavra, que no Salmo a união dos irmãos é como o azeite que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote e escorre pela gola das suas vestes, assim também aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Porque uma vez cheio do Espírito de Deus, ele não reteve toda a virtude de Deus para si mesmo, mas, sendo como aquela rocha ferida no deserto, como Paulo mesmo vai dizer que Cristo prefigurava a rocha que foi ferida e jorrou água para o povo sedento de Deus que morria de sede no deserto, sendo ferido Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados, ele mesmo aspergiu essa virtude em nós a ser concretizada em realidade no nosso tempo, no dia de Pentecostes. Porque foi pela justiça de Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus se derramou sobre toda a carne no dia de Pentecostes. Se derramou sobre toda a carne, porém fez morada e passou a ser habitação naqueles que, tendo agora o Espírito para arrependimento dos seus pecados, para que convencesse-os dos seus pecados, do juízo eterno, viessem a receber a natureza de Deus em seus corações, o Espírito Santo de Deus. Então, quando diz a palavra que, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual escorre pela barba de Arão e desce pela gola das suas vestes, assim é em relação ao verdadeiro sumo sacerdote, em que Arão aqui é uma figuração, uma sombra. O óleo desejado, que é o Espírito Santo de Deus, derramou-se sobre a cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e escorreu por todo o seu corpo até as orlas das suas vestes. Corpo esse que é a igreja dele. Então a união entre os irmãos é como o óleo que, descendendo sobre a cabeça do sumo sacerdote, escorre por toda a orla das suas vestes do seu corpo, significando o escorrer pelas suas vestes. Escorrer porque alcançou todo o corpo do Senhor. A palavra de Deus vai falar que Jesus Cristo é a cabeça e que a igreja é o seu corpo. O óleo que descendeu sobre a cabeça do sumo sacerdote escorreu por toda a igreja desde o dia de Pentecostes. E este óleo faz de nós irmãos, porque já não irmãos, como quem diz, da carne ou do sangue, ou de uma nacionalidade, ou de interesses comuns, mas irmãos por terem uma mesma natureza, por participarem de um mesmo azeite, ou seja, por participarem de um mesmo Espírito. Continua dizendo que também a união entre os irmãos é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, e ali o Senhor ordena a sua bênção. O monte Hermon faz referência onde Jesus foi transfigurado quando estava junto de João, de Pedro, de Tiago.
Ali o Senhor se transfigurou diante deles, onde aparece então Moisés e Elias. E a união entre os irmãos é como o orvalho que desce no monte da transfiguração. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus vai nos dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque assim como a alva, assim como o dia nasce, a sua vinda é certa, e Ele, o Senhor, descerá sobre nós como chuva tardia da colheita, como chuva seródia. Ele descerá sobre nós como chuva seródia. E o que representa isso? Literalmente o cumprimento da promessa de Pentecostes. Deus se manifestou e desceu até nós como chuva de final de colheita, para ceifar para o seu celeiro, para recolher no seu celeiro o coração de homens e mulheres que creram e receberam do seu Espírito. Então, a união entre irmãos é como o óleo, como a unção do Espírito Santo que desceu sobre a igreja. A união dos irmãos é como o orvalho sobre o monte, e monte representa coração. Ainda não se viu, nem se ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o coração é um lugar alto. Se sobe ao coração é porque é um lugar alto. E o coração é o monte mais alto, onde se oferta os sacrifícios e onde desce a bênção do Senhor. Ali, diz o Salmo, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém.